Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 50 do 7º ano. E o assunto dessa aula é Jesuítas na América Portuguesa, Educação Jesuítica no Brasil Colonial. Para o desenvolvimento desse assunto, temos os seguintes objetivos: descrever as características da educação no Brasil Colônia, apontar as ações dos principais jesuítas, Manuel da Nóbrega, Inácio de Loyola e José de Anchieta, e explicar o ensino dos jesuítas nos primeiros colégios, o cotidiano dos padres e também a educação dos indígenas. Antes de mais nada, separou seus materiais para a aula de hoje? Você irá precisar do seu livro didático, aquele que trata sobre esse assunto, caderno de história para as anotações das principais informações, mas também realização da atividade ao final dessa aula. Você irá precisar também de lápis, caneta e borracha. Tendo todo esse arsenal em mãos, podemos prosseguir com a aula de hoje. Bem, é fato que durante a colonização do Brasil pelos portugueses, uma ordem religiosa teve um papel de destaque na organização social aqui da colônia, que foi a Companhia de Jesus, ou os jesuítas. Eles foram liderados por Manuel da Nóbrega, que já estudamos em outras aulas, chegaram aqui no ano de 1549, junto a Tomé de Souza, que foi o nosso primeiro governador geral. E eles foram enviados para a América Portuguesa, para o Brasil Colônia, pela coroa portuguesa. A principal função, o principal objetivo desses jesuítas era evangelizar, catequizar e ainda tornar cristãos os indígenas que habitavam aqui na América Portuguesa. Lembrando que evangelizar, levar o nome de Deus, Jesus Cristo, para outras regiões, catequizar de maneira a ensinar esses ensinamentos, esses conhecimentos e tornar cristãos indígenas buscando mais fiéis. Afinal, a Igreja Católica nesse momento estava perdendo muitos fiéis em virtude da Reforma Protestante, Lutero, Calvino, entre outros. Já estudamos anteriormente. Os jesuítas utilizaram o ensino na sua obra missionária de salvação das almas. Salvar essas almas perdidas que tinham costumes antiquados ou mesmo errados, porque eram politeístas, andavam nus, mantinham até relações poligâmicas, tinha a questão também de alguns grupos serem canibais, então tudo isso era errado, era algo muito errado por parte dos jesuítas, por isso eles eram forçados a seguir, os índios, né, forçados a seguir esses novos costumes. Muito bem. Inácio de Loyola, outro jesuíta que toma destaque. Em 1551, ele, em uma carta endereçada a toda a Companhia de Jesus, recomendou a criação de colégios nos locais em que os jesuítas estivessem estabelecidos. Então, a partir desse momento, foram criadas as escolas elementares e os colégios se difundiram pela colônia toda. Muito bem. Como é que eram esses primeiros colégios jesuítas? Eles eram muito simples. Inicialmente, eles eram pequenas construções frequentadas por quem? Especialmente filhos de colonos e, em menor escala ainda, por indígenas e órfãos. Aqui eu coloquei a imagem do pátio do colégio, hoje um sítio arqueológico a partir de onde nasceu a cidade de São Paulo. Isso é uma obra de arte que demonstra um dos colégios jesuítas. Muito bem. Como é que funcionava o ensino dos jesuítas? O ensino procurava seguir o mesmo padrão das escolas lá de Portugal. O que eles priorizavam?
a formação humanista, que elencava conhecimentos das áreas da gramática, leitura, escrita, retórica, que seria do falar, do discurso, a música e poesia. Também eram ofertados estudos nas áreas de ciências, exercícios físicos e também aulas de comportamento social, como eu deveria agir na sociedade. O principal objetivo desse ensino era formar bons cristãos, de respeito, que agissem conforme a igreja colocava como mais correto. Muito bem. O método pedagógico utilizado nos colégios seguia as normas do Colégio de Évora, de 1563, e da Ratio Studiorum, o qual era um manual pedagógico jesuíta, como eles deveriam ensinar. E isso era lá do final do século XVI. Era muito valorizada a questão da gramática, a qual era considerada indispensável para a expressão culta, o falar corretamente, escrever corretamente. E ainda era muito valorizada a questão da memorização como procedimento para aprendizagem. Aquela história da decoreba. Para eu aprender, eu tenho que decorar. Eu coloquei aqui para vocês um meme. Só observo quem acha que decorar nomes é saber história. Hoje, para nós, saber história, adianta eu decorar nomes e datas se eu não entender o que essas pessoas fizeram nesse período? Talvez eu não saiba decorar a data que ocorreu a chegada dos portugueses ao Brasil, mas eu entenda o porquê eles vieram para cá, em que momento, o que estava acontecendo em termos de Europa, que os fez chegar até aqui, iniciar um processo de colonização e ainda dividir o território em duas partes com uma linha imaginária. Então isso é importante. Essa visão dos jesuítas, talvez até eu peguei um pouco quando eu estava lá no banco da escola, como vocês hoje estão. Nesse sentido, nós tínhamos que decorar datas, nomes, e às vezes não compreendíamos como isso, o que tudo interferia na minha vida hoje. Hoje a gente faz essa reflexão, a gente estuda o passado para compreender o presente e até, de certa forma, buscar ações hoje para melhorar o nosso futuro, mas naquele momento não. E ainda valorizava-se muito a questão de pessoas importantes dentro da história, pessoas que desenvolveram algo muito importante, mas esquecia-se das outras que contribuíram para que esse cara chegasse lá. Então tudo isso é para vocês pensarem um pouquinho. Muito bem, como era o cotidiano desses padres jesuítas? Eles ensinavam durante 10 horas por dia, 5 horas de manhã, 5 horas à tarde. As lições, elas eram dadas em latim e ainda nos sábados, pensa só. Imagina, eu trabalho com vocês 5 horas de manhã, 5 horas à tarde e nos sábados ainda vocês iriam participar das chamadas sabatinas, que seria uma avaliação do que foi aprendido ao longo da semana. Então você decora naquela semana para então responder a avaliação no sábado. Olha como funcionava, por isso na minha época eu lembro que falavam que para decorar as informações para a prova a gente tinha que estudar antes de dormir e ainda deitar em cima do caderno para ficar tudo na cabeça. Será que era necessário? Será que as pessoas decorando, será que quando você decora algo para a prova, aquilo fica na cabeça ou é só para a hora da prova? Pensa nisso. A educação dos indígenas, ela era realizada nas missões, para possibilitar essa catequização dos nativos. Os jesuítas desenvolviam encenações, como foi falado anteriormente, e geralmente eles aprendiam a língua dos indígenas e elaboravam dicionários gramaticais nesses idiomas. Nesse sentido, quem vai se destacar? José de Anchieta.
Ele foi o responsável pela elaboração de várias peças e que eram encenadas, né, nos aldeamentos, e foi ele quem escreveu a primeira gramática da língua tupi, o que facilitou muito os próximos catequizadores. Na próxima aula, iremos estudar sobre a interiorização do Brasil, com destaque à pecuária. Isso vai ter relação aqui com o Sul e o surgimento de novas cidades. Agora, vocês deverão fazer a atividade referente a essa aula com o objetivo de revisar esse assunto e fixar algumas informações. Não decorar, mas compreender essas informações que com certeza serão pré-requisito para o entendimento de próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!